Pedro Rodrigues Filho, nascido em Santa Rita do Sapucaí, lá em Minas Gerais, no dia 29 de outubro de 1954, mas ele ficou muito conhecido em São Paulo pela alcunha de Pedrinho Matador. Ele foi um dos maiores assassinos em série da história criminal brasileira. Em seu braço direito, ele tatuou a seguinte frase: "Mato por prazer". A Polícia Civil conseguiu comprovar 71 mortes, mas, no entanto, Pedrinho Matador diz ter matado mais de 100 vítimas. A soma de todas as condenações que ele recebeu chegou à casa de 480 anos de cadeia. Após cumprir 40 anos de prisão, o temível assassino foi solto, ganhou as ruas novamente. O que ninguém poderia imaginar é que ele seria a vítima de homicídio, crime este que ele praticou durante toda a sua existência. Mas quem teve coragem de matar o Pedrinho Matador? Meu nome é Jorge Lordello e deixa eu te avisar que toda terça-feira às 7 da noite tem live aqui no canal. E aproveita agora o embalo e se inscreve no Na Cena do Crime e deixa o seu like que nos ajuda bastante. E olha, se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde a figura central chama-se Pedrinho Matador, um dos assassinos mais sanguinários que o Brasil já teve. Olha, e se você realmente quer prestar concurso e ser policial, e se você ainda não tem escolaridade e precisa fazer o EJA para depois prestar o concurso, eu preciso te indicar o Instituto Oliver. Olha, só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já passaram no concurso e estão trabalhando na polícia em todo o Brasil, além também das guardas municipais, que hoje, em muitos estados, pagam mais que a própria Polícia Civil ou Polícia Militar. Olha, só para você ter uma noção, além dos cursos preparatórios para você ser policial, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e o EJA, se você ainda precisa completar os estudos para prestar concurso para a polícia. Portanto, acesse o QR Code que está aqui na tela e você vai ser atendido por alguém do professor Oliver com um carinho especial, porque você está indo aqui do canal Na Cena do Crime. Você não vai acreditar no que eu vou te contar, presta atenção. Pouco antes do nascimento de Pedrinho, o pai dele, que tem o nome Pedro Rodrigues, espancou a mãe com chutes na barriga durante uma discussão do casal. Olha que loucura! Dizem que o genitor de Pedrinho não via com bons olhos a gravidez da esposa. Gente, na hora do parto, o médico constatou que o bebê apresentava lesões no crânio, oriundas da violência física praticada pelo próprio pai, quando a mulher já estava, acredite se quiser, com quase 9 meses de gestação. Isso é uma verdadeira atrocidade contra uma mulher grávida e que redundou em lesões na cabeça do feto, que depois se tornou Pedrinho Matador. Eu acredito que você que me assiste nunca ouviu uma barbaridade como essa que eu acabo de te contar. Bem, mas como já era de se esperar, o ambiente familiar era péssimo. Pedrinho teve uma infância bastante humilde, precisando trabalhar com seu pai e também com seu avô desde muito novo, e por isso ele não pôde frequentar escola. Minha equipe de produção descobriu que ele teve acesso à arma de fogo desde muito cedo, aprendendo a atirar, quando ele saía para caçar animais com o seu avô. A morte também entrou cedo para a sua vida. Aos 9 anos de idade, ele ajudava o avô em um matadouro de bois lá em Varginha, mesma região, local onde os animais eram abatidos, esquartejados, e onde os dois tinham o costume de consumir o sangue dos bovinos vai e vento. O pai, o senhor Pedro Rodrigues, que era lavrador, naquela época, agredia constantemente o Pedrinho, ao lado da mãe, que também apanhava. Deixa eu fazer um recorte, pois tem aqui no nosso canal um vídeo que conta toda a história do Maníaco do Parque. E logo no começo eu falo que o Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque, também foi trabalhar num local de abates de boi, igualzinho que aconteceu com o Pedrinho Matador. Eu estou colocando aqui em cima
Olha, um card para você saber tudo sobre a vida do maníaco do parque. Continuando com a narrativa sobre Pedrinho Matador, eu vou te dizer uma coisa. O que é ruim sempre pode piorar. Seu primeiro homicídio teria acontecido quando Pedrinho ainda tinha 14 anos. E ele cometeu esse homicídio contra o seu próprio primo, rapaz que teria desferido um soco no seu rosto. Pedrinho teria empurrado o rapaz contra o moinho, pois imaginava que o corpo passaria como as carnes passavam. Mas, após o empurrão, percebeu que isso não ocorreria, razão pela qual ele necessitou esquartejar o corpo do seu primo. O segundo homicídio praticado pelo adolescente Pedrinho aconteceu em Alfenas, em 1968, quando o pai foi demitido pelo vice-prefeito da cidade onde eles moravam por suspeita de roubar mantimentos da despensa de uma escola pública onde o pai do Pedrinho Matador era vigia noturno. O adolescente, o Pedrinho, tinha 14 anos. Ele pegou uma espingarda e executou a tiros o vice-prefeito da cidade que puniu o pai dele. Não satisfeito, ao saber das suspeitas de que outro vigia da escola seria o verdadeiro ladrão, Pedrinho o espreitou e o matou a tiros no mês seguinte. Para não ser preso, ele fugiu para a casa dos padrinhos em uma favela lá de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O adolescente Pedrinho passou então a conviver com traficante de drogas lá de Mogi das Cruzes e a dar vazão à sua violência nos conflitos territoriais das gangues, onde afirma também ter matado, mas sem confirmação da sua autoria. Foi nesse meio que ele conheceu uma viúva traficante que tinha o apelido dessa mulher de Botinha. Ao lado dela, ele seguiu com as atividades do tráfico e ele teria matado 3 ex-comparsas de gangue. A mulher acabou morta em uma incursão da polícia, mas Pedrinho conseguiu fugir. Já com fama de matador entre os traficantes, arregimentou mais traficantes e assim ele começou com a sua própria boca de fumo em São Paulo. Pedrinho tinha gostado da experiência de estar casado e aos 17 anos ele conheceu uma mulher chamada Maria Aparecida Olímpia, por quem se dizia apaixonado e que chegou a engravidar a Maria, mas não sabemos ao certo o motivo que ela acabou perdendo o bebê. O problema é que logo após perder a criança, ela também foi assassinada a tiros por rivais do crime. Mas Pedrinho não sabia quem tinha sido o autor de ter matado a mulher que ele amava. Naquela oportunidade, Pedrinho colocou na cabeça que iria fazer justiça e tirar a vida daquele que matou a sua amada. Para tanto, ele torturou e matou algumas pessoas, desejando saber quem seria o autor da morte da sua esposa. Depois de muita violência e sangue, Pedrinho descobre que foi um traficante rival quem teria atirado contra a sua amada. Pedrinho não hesitou. Ele invadiu uma festa de casamento com 4 amigos e matou. Além do assassino de Maria Aparecida, sua ex-mulher, ele matou outras 6 pessoas, além de deixar 16 gravemente feridos. Só para você ter uma noção, até esse momento da vida de Pedrinho, ele ainda não havia chegado à maioridade, ou seja, ele ainda tinha menos de 18 anos. Para cometer as mortes, Pedrinho gostava de usar faca afiada, que a minha equipe de produção levantou que pelo menos 10 vítimas foram mortas através de quebra de pescoço também. Pedrinho tinha muita habilidade e força com as mãos. Mas em 24 de maio de 1973, nós já levantamos. Ele tinha 18 anos de idade. E aí, ele teria que responder pelos vários homicídios a ele imputados. Você que me assiste, talvez não acredite o que a minha equipe de produção descobriu, presta atenção. Ao ser transferido para uma penitenciária, Pedrinho assassinou seu companheiro de viagem dentro da própria viatura policial. O mais espantoso é que ambos os detentos estavam algemados e, mesmo assim, Pedrinho matou o outro preso que era condenado por crime de estupro. Mas agora tem um fato importante para te contar. Vamos lá. Pedrinho
passou grande parte da vida jurando vingança ao próprio pai. Aos 20 anos de idade, quando ele já estava preso, seu pai foi cumprir pena na mesma prisão onde ele estava. Olha que coincidência atroz. Entenda uma coisa, o pai de Pedrinho tinha assassinado a esposa a facadas, a mãe de Pedrinho. Na época, Pedrinho disse, abre aspas, meu pai foi matar minha mãe porque foram falar para ele que minha mãe tinha traído ele. É mentira! Meu pai destruiu minha família toda. Segundo o Pedrinho Matador, seu pai tinha medo que o filho pudesse matá-lo. O serial killer disse, abre aspas, aí ele esperou eu ir para a cadeia para matar minha mãe. Pedrinho Matador conseguiu a autorização da justiça para visitar a mãe no necrotério. E lá, ele jurou, na frente de muitas pessoas, vingança contra o próprio pai. E eu era inexperiente, jurei vingança no caixão em voz alta ainda. Mas uma coincidência do destino aconteceu. O pai de Pedrinho foi preso e mandado para a mesma prisão do seu filho. Pedrinho não perdeu tempo. Na primeira oportunidade, assassinou o próprio pai com 22 golpes de faca. Segundo Pedrinho, não houve conversa ou qualquer tipo de comunicação entre ele e o pai antes dele começar o ataque. Para que eu dei o xadrez dele, ele deu 21 facadas na minha mãe e eu dei 22. Após matar o pai, presta atenção, Pedrinho Matador fez o que havia prometido à mãe. O serial killer confessa ter mastigado o coração do pai. Abre aspas, ele disse, eu só masquei. Eu cortei o bico do coração e masquei, porque eu falei no caixão da mãe, vou comer o coração dele. Foi vingança. Eu não engoli, eu masquei e joguei em cima do corpo do meu pai dentro da cela. Durante a sua passagem pela penitenciária de Araraquara, Pedrinho foi acusado pelo juiz corregedor da época de ser um dos fundadores da suposta organização criminosa Serpentes Negras. Na rebelião de presos em 1985, Pedrinho participou da morte de 4 detentos e, por isso, ele foi transferido para a Casa de Custódia de Taubaté, considerado naquela época a mais segura do estado de São Paulo. Em 1987, durante uma briga, quase ele tirou a vida do médico cirurgião plástico Osmani Ramos, que em 1981 foi condenado a 53 anos de prisão pela prática de roubo de avião, contrabando de automóveis e pelo assassinato do seu piloto pessoal, Joel Avon, e também do estelionatário Firmiano Ângel. A história dos Osmani Ramos também você encontra aqui no canal Na Cena do Crime. Pedrinho ficou bastante chateado quando na mesma cadeia onde estava tinha acabado de chegar o maníaco do parque. Eu vou te contar essa história. Tem um monte aqui para ser morto. Inclusive aquele que chegou esses dias lá, não posso ver ele de longe e me dá mó nojo, ó. Aquele estuprador que matou a mulher lá no maníaco do parque lá. Dá nojo quando eu vejo esse cara. Esse cara estraga a gente, rapaz. Agora eu um dia para ir embora e eu acabo com um desgraça desse aí. Em 2003, apesar da condenação em 126 anos de prisão, Pedrinho, quando foi solto, pois já tinha cumprido quase 30 anos de cadeia. No entanto, por causa dos crimes cometidos dentro dos presídios, aí aumentaram a sua pena, que chegou a quase 400 anos, e a sua permanência na prisão foi prorrogada na época, até 2007. Bem, a minha equipe de produção fez as contas e descobriu que Pedrinho Matador ficou 40 anos da prisão, sendo que ele foi solto no dia 24 de abril de 2007. Pedrinho sempre disse que matava pessoas que mereciam morrer para defender a sua honra ou defender os mais fracos e defender os amigos. E também ele afirmava que nunca matou mulheres e crianças e que não tolerava estupradores. Eu sei que você está curioso para saber o que Pedrinho foi fazer nas ruas depois de mais de 40 anos preso. Bom, nós descobrimos que no dia 15 de setembro de 2011, ele foi preso novamente numa casa onde estava morando na zona rural, lá da cidade de Camboriú, onde ele estava trabalhando como caseiro. Dessa vez, ele foi detido para cumprir pena de 8 anos pelo crime de motim e cárcere privado que ele acabou praticando
quando ele estava detido em São Paulo. Gente, acredite se quiser, Pedrinho ficou mais 7 anos detido e em 2018 novamente ganhou a liberdade, agora pela segunda vez. Nessa época, ele disse que tinha se convertido ao cristianismo e se mostrava arrependido por todas as mortes que ele praticou. Após ser solto em 2018, Pedrinho Matador criou um canal no YouTube chamado Pedrinho Ex-Matador com Jesus. Quem diria? Pedrinho tinha se tornado um digital influencer religioso. Boa tarde, pessoal. Ai, pessoal, eu já filmei lá no meu canal uma vez. Hoje me deu vontade de filmar de novo. Olha lá, pessoal. Tem bolinha fora do triângulo. Joga lá também, minha filha. Joga lá também, toma. Joga, vai lá. Mas será que dá para acreditar nessa recuperação? Qual a sua opinião? Pedrinho agora já era um idoso, com 64 anos de idade, e já tinha ficado 42 anos atrás das grades. Em 5 de março de 2023, vai vendo, ele tinha 68 anos de idade. Pedrinho Matador foi assassinado em Mogi das Cruzes, que é a região metropolitana de São Paulo, e ele foi morto, nós descobrimos, na rua José Rodrigues da Costa, que fica no bairro do Jardim Náutico, em frente à residência da sua irmã que ele estava morando. O mais curioso é que 2 dias antes dele ser morto, Pedrinho gravou um vídeo onde fala da possibilidade da morte. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Hoje você está vendo eu aqui, amanhã eu posso estar morto, posso estar igual a ele, tá? Talvez pior do que ele, tá? A gente nunca pode criticar, nunca pode falar nada, tá? Se a gente não puder ajudar, não vamos atrapalhar também. Tá bom, pessoal? É nóis, pessoal. No dia em que ele morreu, Pedrinho Matador, ele foi abordado por 2 homens por volta das 9h50 da manhã. Pedrinho estava sentado em uma cadeira em frente ao número 45 da rua José Rodrigues da Costa, lá em Mogi das Cruzes, que, por sinal, é uma cidade que eu trabalhei como delegado de polícia no primeiro DP, que é o DP Central de Mogi. A prima de Pedrinho Matador, chamada Valdirene de Andrade, estava próxima quando os tiros começaram. Aí nisso que eu tava vindo a minha prima, que tava aqui fora. Ela falou, não sai, que mandaram que estão matando o Pedrinho. Segundo o que a gente apurou, 2 homens encapuçados saíram de um carro e atiraram contra Pedrinho com uma pistola 9mm, e Pedrinho foi atingido 4 vezes. Mas, além disso, ele teve o pescoço degolado com uma faca de cozinha por esses 2 criminosos. Um homem com uma máscara do palhaço Coringa feriu Pedrinho com vários tiros de pistola que o atingiram na boca, atingiram Pedrinho no abdômen, costas e também a axila esquerda. Em seguida, o comparsa, que usava uma máscara cirúrgica, degolou o Pedrinho com uma faca de cozinha. Ambos os criminosos fugiram em um Volkswagen Gol de cor preta, com placas da capital paulista, guiado por um terceiro criminoso que dava cobertura dentro do carro. Na mesma manhã, uma viatura da PM encontrou em uma estrada a 1 quilômetro do local do crime o carro que foi usado pelos matadores de Pedrinho. Na tentativa de ocultar as provas, os criminosos encharcaram os bancos e os assoalhos do carro com muito combustível, cujo galão foi encontrado em meio ao mato. No local, também foi achado um pedaço de papelão parcialmente queimado, indicando que o trio pretendia atear fogo naquele Volkswagen. Só que na pressa para fugir, deixaram todas as portas abertas, além de objetos. Entre os itens, havia uma camiseta e uma calça que estava no chão ao lado do veículo. Dentro do carro, no assoalho, havia uma máscara cirúrgica e também 2 munições intactas. Pedrinho foi sepultado no cemitério São Salvador, lá na cidade de Mogi das Cruzes. A Polícia Civil de Mogi aponta uma possível ordem de proibição de tráfico de drogas em um bairro onde parentes de Pedrinho Matador moravam, lá em Mogi das Cruzes, como teria sido a motivação da morte do assassino em série Pedrinho Matador. De acordo com o delegado Dr. Rubens José Ângelo, no setor de homicídios lá de Mogi, e responsável pela investigação do caso, a motivação do assassinato de Pedrinho foi, na verdade, um acerto de contas.
Um dos autores, de nome Adalberto de Oliveira Alves Júnior, na época ele tinha 34 anos e era conhecido como Pierre, é um dos 3 envolvidos na morte de Pedrinho Matador. Ele foi preso pela Delegacia de Homicídios de Mogi das Cruzes. Exatamente, a pessoa de Adalberto de Oliveira Alves Júnior, de alcunha, apelido Pierre, ele foi preso temporariamente pelo setor de homicídios, por nosso mandado não havia sido cumprido. Ele foi preso temporariamente, bem como foi formalmente indiciado por homicídio triplamente qualificado da pessoa de Pedro Rodrigues Filho, Pedrinho Matador. Pelos elementos informativos que foram colhidos no inquérito policial, há indícios da participação de Adalberto neste crime. Ele ostentava 2 mandados de prisão preventiva em seu desfavor pelos crimes de roubo e pelo crime de receptação, um no Fórum da Barra Funda e o outro de Ponta Porã, o que despertou a atenção da investigação no Mato Grosso do Sul, pois faz fronteira com o país vizinho, Paraguai. A cidade de Pedro Juan Cabaleiro é do lado, é uma rota de tráfico internacional, isso que nos chamou a atenção da investigação. O delegado Rubens José Ângelo contou também sobre o motivo que levou à morte de Pedrinho Matador. E, no curso das investigações, também a gente verificou a possível motivação desse crime, que ceifou a vida da pessoa de Pedro, que seria o tráfico de entorpecentes estava ocorrendo no bairro onde Pedro tinha familiares, inclusive sobrinhos e crianças pequenas. Então, ele ameaçou os traficantes, aterrorizou o bairro no sentido de não acontecer o tráfico, quando veio a ordem de uma facção criminosa, de uma organização criminosa, para dar cabo à vida dele, pois o modus operandi da execução do crime denota isso. 3 indivíduos no veículo, 2 desembarcam, efetuam disparos com pistola 9mm, acertam 4 vezes a pessoa de Pedrinho e o ocupante puxa uma faca e tenta degolá-lo, corta o pescoço dele. Então a forma de execução nutre um sentimento de raiva, de vingança por parte desses executores. Doutor. Pedrinho é a descrição perfeita do que a medicina chama de psicopata. Alguém sem nenhum remorso e nenhuma compaixão pelo semelhante. Os psiquiatras que o analisaram em 1982, em um laudo pericial, escreveram que a maior motivação da sua vida era a afirmação violenta do próprio eu. Ele foi diagnosticado com caráter paranoide e também antissocial. Olha, deixa eu dar uma explicação para você. Tem muita gente que acredita que o Pedrinho Matador não matou 70, não matou 100 e teria matado 30, 31 pessoas. Realmente esse número exato é difícil de confirmar, mas a verdade é uma só. É um clássico serial killer. E agora, é claro que eu quero saber a sua opinião. Me diga uma coisa, como é que você encara a justiça soltando um serial killer como o Pedrinho Matador? Por que na lei penal brasileira não existe mecanismo para manter preso esse tipo de delinquente que é violento por natureza? Olha, estou esperando o seu comentário, combinado? E deixa eu dar um aviso para você. Olha, toda terça-feira às 7 da noite tem live comigo aqui no canal e, portanto, já prepara a sua pergunta para a próxima terça. Valeu? E para gente fechar com chave de ouro esse roteiro, eu quero fazer um pedido. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, pois nos ajuda bastante. Aproveita o embalo, ativa o sininho de notificação e compartilha esse roteiro do Pedrinho Matador com as pessoas que você conhece e sabe que gosta de consumir True Crimes com riqueza de detalhes.